Nós começamos o ano de 2022, mês de janeiro, com a contratação de 299 professores para preparar o início do ano letivo de 22, tendo em vista que nós estávamos atravessando 2 anos anteriores de pandemia e ausência, inclusive, dos alunos da sala de aula, nos anos de 20 e 21. Nós ampliamos para uma sexta aula todos os dias, então saíram de 25 aulas para 30 aulas por semana, de 5 para 6 aulas por dia. Fizemos o reforço de contraturno, fortalecemos principalmente as matérias de português, matemática, interpretação de textos. No inglês, que já estávamos incorporando a metodologia Cambridge, nós tínhamos apenas 3 aulas de inglês da sexta à nona série do ensino fundamental, ou seja, no segundo ciclo, e não havia aulas de inglês para quem estava do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Nós ampliamos de 3 para 5 aulas, para o segundo ciclo do sexto ao nono, e implantamos 3 aulas de inglês a partir do primeiro até o quinto ano do ciclo do fundamental. E também a parte de educação de jovens e adultos, que é o programa de letramento, que é o antigo supletivo, para poder atender as pessoas que vão procurar conduzir a sua melhoria da sua escolaridade. E por que nós colocamos um segundo professor na sala de aula? Porque o aluno que entrou na escola em 2019, no primeiro ano, ele passou para o segundo ano em 2020, em março veio a pandemia, ele não voltou mais para a sala de aula durante aquele ano todo. E aí ele foi para o terceiro ano, tendo ficado fora da sala de aula em 20 no segundo ano, foi para o terceiro ano e também ficou fora da sala de aula. Quando ele voltou para a escola presencial com o professor em sala de aula, ele já estava no quarto ano, tendo em vista de que ele teve professor em sala de aula só no primeiro, segundo e terceiro ele não teve professor dentro da sala de aula, porque ele não ia para a sala de aula. Nós não temos conhecimento de nenhuma outra cidade, nenhuma outra iniciativa que eu tomei conhecimento, que colocou um segundo professor na sala de aula. Nós conseguimos ter um segundo professor do primeiro ao quinto ano, então todos os alunos dos anos iniciais do ensino fundamental com um segundo professor pedagogo dentro da sala de aula, especialmente focando na alfabetização, língua portuguesa, matemática, a leitura, enfim, um professor acompanhando o dia a dia. Então isso trouxe uma nova rotina pedagógica dentro da sala de aula, fez com que os estudantes pudessem trabalhar eventualmente em grupos menores e trabalhar junto com um professor acompanhando e um professor regente, junto a esses pequenos grupos, para recuperar aquilo que esses estudantes tinham mais dificuldade. No começo de 2022, nós tínhamos a comemoração de 15 anos de vigência da Lei Patrulha Maria da Penha. Essa lei foi feita para poder combater a violência doméstica, acolher as pessoas agredidas e coibir a ocorrência novamente desses delitos, dessa agressão, dessa covardia que ocorre, infelizmente. E para isso nós fizemos em Ribeirão Preto um projeto que chama Patrulha Maria da Penha, com a Guarda Civil Metropolitana, onde centenas de casos já foram realizados em termos de diligências para combater, inclusive com a prisão dos agressores. E nesse começo de 22, através do Núcleo de Atendimento Especializado à Mulher, o NAEM, que nós criamos no primeiro mandato nosso, nós fizemos uma tratativa, de um lado com o Instituto Atelier, para o projeto Florescer, e o outro que nós instituímos em parceria, sobretudo com Sistemas S, em especial o SEBRAE, que é a parte de apoio para a formação de mão de obra. E isso nos permitiu ampliar o leque de atendimento a essas ocorrências com uma proatividade e uma efetividade de resultado ainda maior. A construção desse centro
Esporte e Cidadania, que nós inauguramos no começo de 2022, tinha basicamente como uma praça pública de esporte somente a Cava do Bosque, há mais de 70 anos. Então esse foi um segundo equipamento poliesportivo para modalidades olímpicas e paraolímpicas, que nós inauguramos no começo de 2022, que inclusive posteriormente acabamos denominando de Centro e Estação de Cidadania e Esporte Dr. Sócrates Brasileiro, nosso festejado e saudoso Sócrates. Foi jogador aqui do nosso Botafogo, do Corinthians, Seleção Brasileira e outras mais. E colocado numa região de poucos equipamentos esportivos, na Zona Norte, especificamente no Alexandre Balbo, e que hoje ajuda a atender por dia mais de 1.000 atletas. E se você for considerar a operação da semana toda, são 7.000 atendimentos por semana, o que, sem dúvida alguma, demonstra a demanda existente e, ao mesmo tempo, o sucesso, né, que esse equipamento de esporte faz na cidade depois da sua inauguração no início de 2022. Teve uma situação que eu fui apresentar o projeto do Centro Olímpico para ele. Inicialmente era mais simples, com um ginásio, com uma pista e um campo. Prefeito, eu não posso não te apresentar aqui um projeto macro, mas você fique à vontade para decidir por onde nós vamos, até em função de investimento. Mas eu prometo que vai ser rápido. Eu apresentei um projeto com a quadra com o dobro de capacidade de 2.000 para mais de 4.000 pessoas, uma segunda quadra externa aproveitando uma captação de chuvas ali e os engenheiros acharam uma solução para aquilo, aproveitando o espaço sem comprometer, com uma outra quadra externa, arquibancada para 800 pessoas, pista de atletismo oficial, campo oficial, piscina aquecida. Tem um fato importante que a piscina no projeto vai ter uma fundura para saltos ornamentais, que é uma outra coisa que a gente quer trazer para o município. Falei, prefeito, agora está com você. Ele não hesitou em um segundo. Vamos fazer completo. Levantou e saiu da sala. E aí os secretários olharam para mim e falaram, Ricardo, e agora? Eu falei, e agora nós vamos fazer completo. Esse conceito de você poder atender modalidades olímpicas e paralímpicas vai ao encontro de você procurar não deixar ninguém para trás. Ou seja, se as pessoas têm algum tipo de deficiência e ela não pode realizar a modalidade esportiva olímpica dentro do método tradicional, você tem a alternativa de oferecer para que ele possa entrar na equipe do para-atleta. E com isso você acolhe a todos, mostra um conceito e uma filosofia de administração que procura se preocupar com todas as pessoas, no sentido de oferecer oportunidades para todo mundo, sem deixar ninguém de fora da sua chance de poder optar por isso. E esporte, além do aspecto seja amador ou profissional, dos resultados de uma vitória, de uma conquista, está diretamente ligado à saúde pública, ao bem-estar mental, intelectual, psicológico. Há uma relação de maior cordialidade e de relacionamento social entre aquelas pessoas que praticam esporte mais do que aquelas que não o fazem. Então, é um círculo muito virtuoso você oferecer ao máximo de pessoas possíveis as oportunidades para que elas possam realizar alguma atividade esportiva, seja amador, seja profissional ou até os atletas de alto rendimento. No começo de 2022, nós inauguramos no mesmo local, ali na confluência da Francisco Junqueira com a Plínio de Castro Prado, onde temos o centro administrativo, onde funcionam algumas secretarias, a Caterp, PAT e PEI, ou seja, o Centro de Atendimento ao Trabalhador Empreendedor de Ribeirão Preto, o posto de atendimento ao nosso trabalhador e o posto dos empreendedores individuais. Isso nos permitiu, no mesmo local, oferecer todo um serviço de orientação para abertura de firmas, abertura de MEIs, cursos de educação continuada, formação profissional, formação de mão de obra,
orientações para gestão de negócios e que ajudou a aproveitar a retomada das atividades de trabalho e de postos de emprego que a pandemia havia nos limitado. Então, esse suporte de apoio ao empreendedorismo, à geração de mão de obra, de emprego, de novos negócios, foi importante até para impulsionar ainda mais a velocidade que nós precisávamos ter de recuperar novamente a nossa economia. E não existe programa social melhor em qualquer lugar do mundo do que emprego e renda no bolso da população. No final de 20, quando nós estávamos em pleno processo pandêmico e foi o processo eleitoral, eu assumi o compromisso de criar uma Secretaria de Inovação e Desenvolvimento. E foi essa secretaria criada no segundo mandato, que no começo de 2022, a Secretaria de Inovação e Desenvolvimento foi o encontro, né, desses programas e desses projetos pilotados pelo CATERP, o PAT e o PEI, criados pela nossa administração. O primeiro mandato foi um mandato, né, de reconstrução das finanças públicas, do nosso equilíbrio fiscal, da nossa capacidade de gestão, colocar a casa em ordem, né, efetivamente. E o segundo mandato foi o mandato de, tendo a casa em ordem, ocupar todas as oportunidades que a gente pudesse ter para alavancar o desenvolvimento econômico e social da nossa cidade, focando em 3 principais eixos: mobilidade urbana, a questão da atividade e fortalecimento social e a questão da zeladoria. Em abril de 22, nós entregamos mais um trecho do corredor Norte-Sul, que é o corredor que sai desde lá do Ribeirão Verde, começando pela Avenida Antônio Mugnato Marinseck, e vai até a Avenida Coronel Fernando Ferreira Leite, portanto 11 avenidas até o Ribeirão Shopping. Nesse abril de 2022, a gente entregou o trecho que vai da rua João Penteado até o conjunto João Rossi, passando e cruzando a Avenida João Fiuza, onde a rotatória da Fiuza com a Independência recebeu uma adaptação viária para que os veículos possam passar por dentro, né, da rotatória, coisa que antigamente não podia ser feita, você tinha que girar a rotatória toda, melhorando muito o aspecto de mobilidade, redução de tempo de deslocamento, principalmente para quem usa o ônibus da nossa cidade. Ainda nessa época do ano, né, entre abril e maio de 2022, nós entregamos mais um trecho do corredor Norte-Sul, que é o trecho 1, que liga desde o cruzamento da Avenida Anhanguera e todo o bairro do Jardim Aeroporto com a Avenida Recife, entrando à direita pela Avenida Tomás Alberto Waitley, até o final desta avenida, ligando com a Via Norte lá embaixo. Esse foi um trecho de 3 km de corredores, 5 km de avenidas e mais 6,5 km de ciclovias entregue nesse período do ano de 2022. Nós tivemos o corredor Norte-Sul, que é uma continuidade, vamos dizer assim, da Avenida Mugnato Marinseck, que pega ali a Avenida Recife, né? A Avenida Recife, a Avenida Tomás Alberto Waitley, a Avenida Brasil, depois a Avenida Mogiana, a Avenida Pascoal Inec, Meira Júnior, Independência, até chegar na Lígia Latufo Salomão, entra pela Lígia Latufo Salomão, Braz Olaia Costa até o Ribeirão Shopping. Então esse é o maior corredor que a cidade tem, são 21 quilômetros de corredor em sequência. Tá? São 11 avenidas em sequência dentro deste corredor. Então foi uma sequência lógica aqui de colocações, juntamente com a Avenida Dom Pedro, a Avenida da Saudade, que é uma continuidade da Avenida Brasil, também é um corredor fazendo a ligação com o centro, o corredor da Avenida do Café, que é um corredor importante naquela região, né? E depois dele nós viemos aí com os corredores centrais, que atualmente está em execução, o corredor da Costabile Romano, que também ainda está em execução, e o corredor
da Avenida Castelo Branco, 13 de maio, também está em execução. O final do primeiro semestre de 2022, com a entrega de parte dos corredores planejados do Ribeirão Mobilidade, que compõem 56 quilômetros e 11 eixos norte, sul, leste e oeste, grande parte deles já haviam sido entregues e estavam à disposição do trânsito, da mobilidade e dos ônibus e transporte coletivo do nosso município. Portanto, eu já começava a ter muita clareza que a própria população da cidade começava a enxergar a importância desses investimentos em infraestrutura urbana que permitiram que a gente tivesse uma mobilidade menos congestionada e uma coisa importante para as pessoas, ficar menos tempo dentro do ônibus para poder aproveitar melhor o tempo com a sua família, com o seu trabalho, com o seu lazer, com o seu estudo, né, como acontece nas cidades bem planejadas e mais modernas do mundo.